Amém. Boa noite, irmãos. Tudo bom? É muito bom estar aqui com vocês. A gente teve dias intensos aí. Sobrou um pouquinho de voz, né? Para hoje, só um pouquinho. Mas foi muito bom. Desde quinta-feira a gente está aqui na cidade e tem sido muito bom, tanto os momentos de comunhão como os momentos de ensino, de adoração junto. E a gente é grato ao Senhor de estar contribuindo com a região, contribuindo com vocês que já têm se empenhado tanto em buscar o reino e manifestar o reino de Deus aqui nessa região. E eu, Leonardo, minha esposa Alice, meu filho Joshua, nós somos lá de Itajaí e temos nos movido também para alguns lugares, conforme aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, de um grande movimento que o Senhor tem para fazer nos próximos tempos. Às vezes a gente não acredita em algumas coisas por causa das circunstâncias ao nosso redor, não é verdade? Quando a gente lê algumas palavras na Bíblia, alguns trechos na Bíblia, parece que é muito distante de acontecer, não é verdade? A gente olha ao redor e a gente falou muito aqui na escola sobre um contexto de restauração, de regeneração, do Senhor colocando todas as coisas no lugar, colocando as coisas em ordem, e a gente olha ao nosso redor, parece que isso não é possível, pelo menos não na nossa geração. Mas, e se eu disser que nós talvez estejamos na geração exata que o Senhor deseja fazer isso? Quando Jesus veio à terra, e quando seus discípulos, seus apóstolos começaram a se movimentar com a mensagem do reino, como João Batista também, que foi um anterior, um antecessor de Jesus, as circunstâncias também ao redor deles eram totalmente negativas diante daquilo que eles queriam trazer. O povo vivia de uma forma, a igreja da época, digamos assim, o sacerdócio da época, o povo de Deus vivia de uma forma, e de João até a partir de João foi trazida uma mensagem muito diferente daquilo que estava acontecendo. E por causa da intrepidez, da ousadia de alguns homens, esse evangelho que lá parecia impossível de ser propagado para o mundo, aconteceu e foi uma verdade. O mundo todo tem ouvido falar do que Jesus fez por causa da ousadia de algumas pessoas. Então a gente acredita que nós estamos vivendo em um tempo muito pontual na história, um tempo muito importante na história. E isso não é clichê gospel, não. Todo mundo fala, né? Nós estamos no tempo disso, o tempo daquilo, o tempo da colheita, o tempo da prosperidade, são tantos tempos, né? Mas é muito real o que Deus tem para fazer. O Senhor chama os nossos dias de alguns dias específicos, né? Como a gente vê os dias de Noé, os dias de Ló e por aí vai. E realmente nos dias de Noé o Senhor fez uma purificação na terra. Então tudo que a gente vê hoje, isso deve gerar uma expectativa no nosso coração por aquilo que Jesus vai fazer quando retornar a esse mundo e está muito perto. E eu não sei quanto a vocês, mas quando a gente fala sobre o fim dos tempos, isso gera um temor muito grande no meu coração, porque não é mais um conhecimento como a gente teve ontem aqui. Eu falei várias vezes na escola que isso não pode ser somente deve ficar no campo da teoria para você, no campo do conhecimento. Isso tem que se tornar prático, porque quando a gente fala de Jesus está voltando, meu irmão, eu tremo dos pés à cabeça, porque não é porque tenho medo de passar pelas coisas que vão acontecer, não, longe disso, mas porque é Ele que está chegando. Não é um coleguinha nosso, não é um amigo talvez que você não vê há muito tempo, não é qualquer pessoa, é Yeshua, é Jesus. Às vezes a gente parece que fala com Jesus como se fosse qualquer um, né? Mas quando a gente vê a descrição dele na Bíblia, meu irmão, me dá um temor muito grande. E às vezes parece que alcançar esse lugar é algo muito difícil. Ontem a gente falou muito sobre a questão de, para você alcançar esse reino, isso vai exigir de você obras, para que você alcance esse reino numa questão de galardão, de posição. Porque a entrada nesse reino, ela é de graça, né? A salvação é de graça.
Mas quando a gente vê essa realidade de reino de Deus, parece que está muito distante da gente ou muito difícil de entrar. Só que o reino ele é muito mais simples do que a gente pensa. O acesso a esse reino ele é através de obras simples nossas. Só que as obras simples não quer dizer que elas são obras fáceis, porque elas custam tudo da gente. Entendeu? Aos nossos olhos e aos olhos das pessoas parece ser muito simples de fazer. Só que elas vão contra a nossa natureza caída. E como vai contra a nossa natureza de querer ganhar vantagem em cima de qualquer coisa, ela se torna difícil. Porém é simples. Quando o Senhor falou, deixe tudo e me segue, não é simples, porém é difícil. Mas era simples, era só deixar a sua casa, deixar os seus pais e seguir Jesus. Irmão, é muito simples fazer isso. Mas quem tem coragem de fazer? Porque isso envolve muita coisa na nossa vida. Entendeu? Você se compromete por inteiro. Porque seguir Jesus não é seguir um coleguinha, é seguir o Rei dos Reis. E seguir o Rei dos Reis, você está assinando o seu decreto de morte. Porque você tem que morrer para si mesmo. Porque andar com Jesus e andar nos mesmos erros da vida passada não funciona. O tempo todo Ele está nos confrontando a nós nos tornarmos parecidos como Ele é. Porque o discipulador ele precisa buscar ser parecido com o discípulo precisa buscar ser parecido com o seu discipulador. E Ele nos chamou para sermos parecidos com Ele. Só que isso parece que o convite é muito simples, a resposta pode ser simples, mas na prática seguir Jesus exige toda a sua vida. E eu queria, bem rápido, eu não vou me prolongar muito, mas eu queria falar algumas coisas que podem levar você a ser um discípulo de Jesus e podem levar você a fazer parte desse reino tão maravilhoso, que a gente estuda sobre essas coisas, como a gente estudou aqui na escola, 6 horas de estudo, estudando sobre essas coisas, né? 5, 6 horas, né? E a gente vê como esse reino é complexo, como tem tantas coisas, tantos acontecimentos, tantas profecias, e parece que é muito distante para nós alcançarmos, mas na verdade tudo que vai acontecer sim, é muito complexo, tem muitos acontecimentos. Porém, para nós andarmos com Jesus e estarmos do lado dele é muito simples. E Ele nos deu alguns mandamentos, algumas diretivas que se nós seguirmos, nós teremos a plena convicção e certeza que nós estaremos do lado dele naquele dia. Amém, irmãos? Estamos juntos aqui? Então, o Evangelho ele é simples e complicado ao mesmo tempo. Simples porque é muito simples seguir Jesus. Agora permanecer seguindo é difícil. Primeiro que é um desafio você largar tudo que você tinha para seguir a Ele. Irmãos, quando eu falo largar tudo, eu espero que você entenda que não é você largar seu serviço, não é isso que eu estou falando, a não ser que Ele peça isso para você, né? Talvez muitos entraram no seu serviço por causa de enriquecer e ter uma vida boa e sem propósito. E aí realmente Ele vai pedir para você sair. Pode esperar que Ele vai pedir para fazer isso. Porque tudo que divide a glória dele, ele tira da sua vida. Ele quer você por inteiro, 100%. E o seu serviço também deve render glória para Ele, ok? Mas seguir Jesus e deixar tudo para trás não está nesse campo. Como eu disse, né? Mas compromete tudo que você é. Compromete tua casa, compromete teus filhos, compromete teu serviço, compromete teus estudos. Tudo isso precisa estar dentro do propósito do seu nascimento. Então muitos de nós às vezes paramos na nossa trajetória cristã e a gente pensa, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Quantos já fizeram essa pergunta? Mas sabe aquele negócio assim? Quantos já tiveram a sensação de estar trabalhando no lugar que não gosta? Só eu? Sabe aquele sentimento de você estar trabalhando, mas porque você tem que pagar suas contas, você tem que cuidar da tua família, comprar comida e tudo mais, mas você não se sente bem ali, porque você não foi chamado para fazer aquilo. Quando você está no lugar onde você deveria estar, você sente paz e alegria, mesmo passando tribulações, perseguições, dificuldades, você é feliz. Sabe aquele negócio, você está trabalhando no lugar, ganha pouco, mas é feliz?
Porque isso não está no campo do dinheiro, no campo da fama e do reconhecimento. Está no campo da satisfação. Satisfação pessoal. Não é pecado ter satisfação pessoal. Porque Jesus quer e deseja que a gente venha a ser satisfeito. E estar em Deus é estar satisfeito 100%. O solteiro, é ser inteiro. Então, quando duas pessoas inteiras se unem, o casamento dá certo. Quando tem uma pessoa que tem falta de algo, ela com certeza vai querer colocar essa falta no seu cônjuge. E é um problema, porque todos nós temos que ser inteiros em Deus para se juntar com a esposa ou com o esposo. Então, quando você está bem, quando você está realmente fazendo aquilo que você deveria fazer, você tem esse sentimento de satisfação. E eu posso dizer, irmãos, se você teve um encontro com Jesus em algum momento da sua vida, aquilo que a gente chama de aceitar Jesus Cristo, lembra aquele encontro, primeiro encontro em que você falou palavras para Ele, em que o teu coração bateu mais rápido, e Ele tocou você de uma forma como ninguém tocou antes? Pois então, esse é o primeiro encontro com Ele. Esse é o encontro quando você ouve a sua palavra e é diferente de tudo que você já ouviu antes. Agora, nós não podemos parar no primeiro encontro. Nós temos uma caminhada com Ele. E caminhar com Cristo é tomar a sua cruz e seguir e negar a si mesmo todos os dias. Ser discípulo de Jesus não é somente quando aqueles discípulos largaram tudo e o seguiram. Ser discípulo de Jesus é aqueles que depois da sua morte e ressurreição se comprometeram com a palavra que eles ouviram durante 3 anos. Entenderam? Seguir Jesus é mais do que aceitar Jesus. Aceitar Jesus é fácil. Para alguns é difícil. Com certeza, naquele momento é difícil, que a gente, querendo ou não, quando a gente vai tomar esse passo, a gente sabe que isso vai implicar em algumas coisas na nossa vida. A gente sabe que a gente vai deixar de roubar, a gente vai ter que parar de mentir, a gente vai ter que parar de ser trapaceiro, porque Jesus é essa luz que ilumina tudo aquilo que está errado dentro da gente. Mas a gente não pode parar nesse primeiro encontro. Ninguém casa num primeiro encontro, mas sim se apaixona, e se apaixona cada vez mais quando convive. Então o que nós estamos fazendo hoje é nos preparando para o encontro com Ele. E muita gente infelizmente para no primeiro encontro, ou para no meio dessa caminhada e se cansa, porque não entendeu ainda o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo dele e ter satisfação pessoal é fazer exatamente o que Ele está mandando você fazer. Quantos já tiveram a experiência de parar de ouvir o Senhor? Ok. Sabe por que isso acontece? Porque nós não obedecemos a última coisa que Ele nos mandou fazer. E essa última coisa que Ele nos mandou fazer é comprometedora para nós. E por medo a gente não avança. Então Deus, Ele simplesmente aceita isso. Deus é gentil. Mas às vezes a gente vem, se reúne no culto domingo à noite e fala: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais de Deus. E Deus está falando: mas eu já pedi algo para você. Como é que você quer mais de mim, se você não tem a capacidade de me dar um pouquinho de você? O tanto que você dá de você é o tanto que você vai receber de Deus. Não adianta querer ter uma vida intensa em Deus se você só deu uma partezinha da sua vida para Ele. Deus deseja o sacrifício completo, vivo, santo e agradável a Deus. E aí nós vamos encontrar qual é a perfeita vontade dEle. Às vezes a gente quer todas as direções para a nossa vida, não é verdade? A gente quer tudo. Deus, eu saio daqui quando o Senhor me falar tudo. Mas eu aprendi algo com o Senhor, isso não vai acontecer. Deus nunca vai dizer para você tudo o que você tem que fazer. Mas às vezes Ele vai dizer uma palavra, às vezes você vai ter só um sentimento, às vezes Ele vai te mostrar uma figura. E aí você vai olhar aquela figura e vai ficar: uau, mas não faz sentido para mim. E você começa a orar sobre aquilo, Por exemplo, eu quando comecei a ter um chamado para o continente europeu, isso começou com um sentimento. Eu comecei a ter um sentimento pela Inglaterra. Comecei a ter um sentimento por Londres. Para mim não fazia muito sentido, eu era adolescente, estava aprendendo ainda as coisas do Senhor. E eu comecei a orar a Deus: Deus, por que tem esse sentimento?
Inicialmente eu comecei a me envolver com a cultura, me envolver com a música, gostava da música inglesa, do famoso rock inglês. E depois eu comecei a pedir para o Senhor, por que eu tenho um carinho especial por essa terra? E por ter relacionamento com Deus, Deus começou a me revelar outras coisas a respeito daquilo. Até que chegou o dia em que o Senhor falou: eu quero que você seja um missionário naquela terra. Eu quero que você toque aquele povo. E às vezes a gente leva um susto com isso, porque a gente olha ao nosso redor, a gente vê tantas coisas que a gente faz, nossos familiares, nossos amigos, o nosso serviço bom talvez, aquele que é bem rentável para nós, e a gente tem medo de avançar. E aí a gente faz com que como se a gente não tivesse ouvido aquilo, e continua o relacionamento com Deus, sabe? Não, eu tenho medo de tomar esse passo. Então você deixa isso de lado e continua falando com o Senhor como se nada tivesse acontecido, sabe? Quem já fez isso? E a gente sabe que para avançar com o relacionamento com o Senhor, a gente precisa cumprir aquilo que Ele primeiro falou para a gente. E no dia que eu falei para Deus, ok, eu já entendi, eu vou obedecer. O dia que o Senhor desejar que eu vá para aquele lugar, eu vou. Interessante, o relacionamento com Deus começou a crescer novamente, fluiu, e Ele começou a me revelar com coisas mais abertas, foi algo mais revelador sobre nossa vida. A gente começou a ter mais diretivas sobre como ir para esse lugar. Estou citando só um exemplo, isso pode acontecer de várias formas com você, porque eu disse que caminhar com Jesus compromete a nossa vida. E quando o Senhor vem com uma palavra diretiva sobre nós, uma palavra que vai comprometer a nossa vida com Ele, nós não podemos de forma alguma engavetar essa palavra e fazer como que, isso não foi comigo. E depois a gente reclama, eu não sinto mais Deus não fala mais comigo, eu oro e Deus não responde. Um dos fatores pode ser sim, você não está em cima da última palavra que o Senhor liberou sobre você. E pensa comigo, irmãos, não é difícil obedecer? E o que Ele deseja de nós é somente devoção, amor e obediência. Porque eu não quero me tornar um filho desobediente de Deus. E às vezes nós não avançamos no relacionamento com Deus porque nós não estamos obedecendo ou tendo um pouco de coragem para avançar. Mas o Senhor está falando. O Senhor nunca para de falar. Ele está buscando ouvidos de pessoas que estão com vontade de obedecê-lo. Ele nunca deixou de falar na história. As pessoas deixaram de ouvi-lo. Quando não obedecemos o Senhor, é como se nós estivéssemos tapando os nossos ouvidos para Ele, porque Ele já disse, quem não obedeceu fomos nós, certo? Então, para viver esse reino, irmãos, é muito simples. Exige obediência a nós. E isso vai comprometer nossa vida. O que eu queria falar para vocês hoje é que se um dia você fez algum compromisso com o Senhor, ou talvez te apresentaram um evangelho diferente, talvez um evangelho que é só você aceitar Jesus e você está livre do inferno, ou coisa do tipo, não foi para isso que Jesus veio para a terra. Jesus veio para restaurar esse mundo e restaurar um povo, habilitar um povo para Deus. E Ele veio para esse mundo fazer discípulos. E Ele virou para os seus discípulos e falou a mesma coisa: ide por todo o mundo, pregai o evangelho do reino a todas as nações e fazei discípulos. E ser discípulo é esse comprometimento que eu estou falando para vocês. Que a gente não venha ficar somente no primeiro chamado de Deus, somente no segue-me. Você já imaginou que aqueles discípulos não faziam ideia do que eles iam viver? Eles não faziam ideia que Yeshua era o Messias. Eles não sabiam que Ele era o Filho de Deus. Mas por causa dos ensinos de Jesus, que foram como uma flecha no coração deles, quando Jesus os chamou, eles seguiram eles. Talvez até de uma forma um pouco irracional. Eles não sabiam, não tinham razão, 100% de razão aquilo que eles estavam fazendo.
Mas por causa da voz do Senhor, da doce voz do Senhor, eles seguiram. E depois de 3 anos andando com ele, 3 anos e meio, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, e recebendo todos os ensinos de Jesus, aqueles homens começaram a ter uma mudança na sua vida e começaram a ver um pouco com a ótica de Jesus. A ótica do mundo daquela época era uma, Jesus trouxe uma outra ótica, ele trouxe um novo sacerdócio, ele trouxe uma nova forma de pensar, ele trouxe a verdadeira compreensão das Escrituras do Pai. E mesmo assim, quando Jesus morre, o que acontece com aqueles homens? Eles ficam com medo, eles se trancam, eles fogem, eles retrocedem, porque nós somos humanos, nós não somos robôs, nós temos medo. Alguns desafios que são lançados sobre nossa vida geram medo em nós. E aqueles homens ficaram acuados porque estavam perseguindo aqueles que andavam com Jesus. Lembra Pedro? Jesus não estava nem morto e Pedro negou ele 3 vezes. Poderia ter tido a oportunidade, de ter sido preso com Jesus e morrido com Jesus. Porém não era o propósito de Pedro ainda. Todos eles morreram por amor ao Evangelho. Mas Pedro ainda seria essa rocha aí que o Senhor edificou a sua igreja. Mas todos eles ficaram acuados com medo depois de Jesus morrer. Agora, quando Jesus ressuscita, Jesus encontra esses homens, Jesus se reúne com esses homens e eles começam a ser cheios de esperança novamente. Sabe por quê? Ninguém quer seguir um Deus morto. Deus morto não traz esperança. E a maioria das pessoas aí fora, elas servem um Deus morto, ou se veem como seu próprio Deus, e é um Deus que vai morrer. Aqueles homens, eles perderam a esperança porque viram Cristo morrer, mas quando Cristo ressuscita e aparece para aqueles homens, eles se enchem de ousadia. E depois de 40 dias com Jesus, Atos fala sobre isso, 40 dias ouvindo a respeito das coisas do reino de Deus, aqueles homens que estavam acuados, com medo, trancados numa casa, eles começam a invadir as ruas de Jerusalém com toda a ousadia. 40 dias, irmãos, de esperança foi necessário para mudar a vida daqueles homens. Nós não precisamos de muita coisa para seguir Jesus. É simples, porque tudo que aqueles homens receberam de carga e de palavra, nós temos. Eles não se transformaram em super-heróis, eles eram os mesmos humanos que nós. E a Bíblia faz questão de mostrar os erros, os medos, as aflições, as angústias, para nós nos identificarmos com isso. Agora, irmãos, nada pode negar que depois de 40 dias com Jesus, eles se tornaram os homens mais loucos do mundo, ao ponto de colocar um sorriso no rosto quando eles apanhavam por causa de Cristo. Eram presos, soltos e no outro dia estavam no mesmo lugar pregando o Evangelho. Quantos fariam isso? O que eu quero falar para você hoje é que viver esse reino, irmãos, não existe misticismo nisso, é prático. Tudo aquilo, o pessoal que estava aqui na escola ontem, tudo aquilo que a gente viu, esse reino maravilhoso, todas essas profecias maravilhosas, nós podemos participar de tudo isso de uma forma muito simples, entregando nossa vida por completo a Ele. Não está ligado a nós nos reunirmos aqui no culto de domingo, está ligado com tudo aquilo que a gente faz nos outros dias. Isso aqui é para ser um encontro, para nós nos alegrarmos e louvar a Deus por tudo que Ele fez através de nós na semana, e não o contrário, nos reunirmos aqui para receber algo de Deus. Porque o que Deus quer dar para você não é num domingo, é todos os dias. Isso aqui é uma assembleia de alegria e de comunhão, reunir para agradecer por tudo que Ele fez. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade como igreja, porque Jesus não se encontrava aos domingos com seus discípulos, eles viviam juntos.
E o mesmo Jesus que está à direita de Deus Pai enviou para nós um Consolador que está conosco todos os dias. E todos os dias, cada minuto e segundo da sua vida, você pode ter relacionamento com Ele. Não precisa de muita coisa. Não precisa de som top, estrutura top. Não precisa de nada. Precisa do seu coração disposto. E às vezes a gente está olhando para as edificações, e elas são boas, elas ajudam bastante. Imagina se a gente não tivesse esse lugar, né? Se chovesse, ia ficar complicado. Mas serve só para isso, irmãos. Porque igreja somos nós. E talvez nós ainda não entendemos o que é ser igreja. Deixa eu citar alguns textos para vocês, para a gente poder compreender um pouco como é viver esse reino. Porque a gente acha que as coisas vão acontecer como no estalar de dedos, né? Jesus vem, estala os seus dedos e agora a gente está no reino. Não, Ele já colocou o reino dentro de você, porque você carrega a mensagem do rei desse reino. Agora a gente precisa mostrar a esse mundo qual é a mensagem desse reino. A mensagem desse reino é amor. Às vezes a nossa vontade é querer explodir tudo, destruir tudo. Mas Deus fez com que nós levantássemos uma bandeira que se chama amor, porque se existe amor no mundo, é porque uma pessoa está manifestando esse amor, e esse amor é Deus, e essa pessoa é Deus. Deus é o amor. Deus não tem amor, Deus é o amor. Em tudo que você vê amor é Deus. Ninguém pode dizer que ama sem entender que isso parte de Deus, porque quem ama é Deus sendo manifestado através dela, entendeu? Não é um Deus que tem amor e dá amor para os outros, é um Deus que é amor e que entra nos outros e eles manifestam amor. Isso é qualquer um, irmãos, até aqueles que não aceitaram Jesus, porque às vezes aqueles que ainda não aceitaram a Ele manifestam mais amor do que aqueles que aceitaram a Ele. Então Deus não é evangélico, Deus é amor. E todo aquele que faz um ato de amor, Deus está operando através dele. Uau! Agora acabou com a nossa religião, né? Porque a gente coloca Deus numa caixinha religiosa. E não, irmãos, não é assim que funciona. Deus se apresentou para Abraão, que vinha de uma família idólatra. Deus chamou Ciro de meu servo. Você sabe quem é Ciro, né? Mas vamos refletir um pouquinho em como nós podemos nos preparar para viver esse reino. O que é necessário nós fazermos para viver esse reino? Porque a gente aprende sobre o reino, a gente sabe o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. A gente vai aprender sobre tudo isso. Mas às vezes a gente pode ficar fora disso. Eu tomo esse cuidado sobre minha vida todos os dias, irmãos. Não importa o tanto de conhecimento que eu tenho sobre as coisas que ainda vão acontecer e as coisas que já aconteceram, porque eu posso ficar fora delas, se eu não viver o reino que o Senhor me ordenou viver. E é tão simples. Vamos ler um pouquinho João capítulo 13. Eu vou falar alguns versículos aqui e depois eu vou encerrar. João capítulo 13, versículo 34. Olha só como nós já lemos esses textos, mas às vezes a gente não dá ênfase à seriedade que o texto está dizendo. E o texto é muito prático e é literal. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento: ame uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Olha o que diz o versículo 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Ser discípulo sem amor, você está vivendo uma ilusão. Se você não ama o seu irmão e não se preocupa com ele, você não é discípulo de Cristo. Literal. Ninguém pode dizer que segue a Jesus e não faz
e não tem os mesmos atos de Jesus, as mesmas atitudes de Jesus, não faz as mesmas obras que Jesus fez. E Ele disse que nós faríamos obras maiores, para ver como a gente precisa melhorar, né? E isso vai acontecer. Então, se você não ama o seu irmão, você não é discípulo de Jesus, é o que o texto diz. Abra comigo agora em 1 João, capítulo 3. Primeira João, capítulo 3, versículo 14. Se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Você entendeu qual é a condição? Tem muito crente morto que acha que é crente e não é. Crente eu falo, né? Aqueles que acham que nasceram de novo. O texto está falando que se você ama o seu irmão, você passou da morte para a vida. E o texto continua: mas quem não ama continua. Não é só vir na frente e dizer que aceita Jesus e você nasceu de novo. Simples assim, passe de mágica. Esse é um reconhecimento público daquilo que Deus fez dentro de você. E a partir de agora, Paulo ensina que você precisa viver em novidade de vida. Então, se você não ama, você passa a amar, mesmo contra a sua própria vontade. Se você ama, você nasceu de novo, passou da morte para a vida. Vamos continuar o texto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida. Não é dar um tiro no seu irmão, é não amá-lo. E quem não ama não tem vida eterna. Lembra que eu falei que o evangelho é simples, mas comprometedor? Não fique esperando uma vida eterna se você não ama. Versículo 16. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então eu poderia fazer um discurso aqui belo sobre amor uns aos outros, mas se eu não amo, é fracassado e eu estou morto. É muito sério isso, irmãos. Não é brincadeira não. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nós tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Aqueles que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e Ele permanece neles. E sabendo que Ele permanece em nós, porque o Espírito Santo que Ele nos deu permanece em nós. Um pouquinho mais na frente, no capítulo 4, versículo 3, vamos ler também. Mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Você entendeu a seriedade do que o texto está falando? O texto está falando sobre amor. E a gente às vezes fica se preocupando com um homem chamado anticristo. Só que se você não ama, você pode estar andando no espírito dele. Porque Deus é amor e tudo que é contra o amor é um espírito do anticristo, é contra Deus. Então às vezes a gente está preocupado com o homem, e realmente é um homem literal e ele vai vir sobre a terra. Mas a Bíblia fala sobre esse espírito, porque ele não ama. E ele é tudo contra o que é amor, porque Deus é amor.
Então, se nós não nos movimentamos no amor de Deus, nós nos movimentamos no amor de quem? Desculpa, ele não é amor, né? Se não nos movimentamos no amor de Deus, nos movimentamos em quem? No espírito do anticristo. Isso é sério, né? Versículo 4: Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vós é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Nós seremos tentados a parar de amar, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos é simples, mas se torna complexo, porque a gente vai ser testado nisso. E tudo é fruto de um amor que você persevera e rega todos os dias. Vamos continuar. Onde paramos? Versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quando nos amou a enviar o seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chega em nós à expressão plena. Ok? Versículo 17 e versículo ao 21. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, não é verdade? E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós, amados, porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém? Eu vou parar aqui. Que tudo que a gente tem recebido do Senhor, tudo aquilo que você recebeu ontem, você que esteve aqui, vocês que estão ouvindo o que eu estou falando hoje, esse reino, ele é um reino prático. Ele não é um reino somente de ensinos que não se tornam práticas de vida. Você foi chamado para seguir Jesus, para você copiar o que Jesus fez. E Ele deu a sua vida por muitos irmãos. E é para isso que nós nascemos. Nós nascemos para servir outros. Nós nascemos para trazer vida a outros. Nós estamos aqui porque outros deram a sua vida para que isso acontecesse. Jesus traz a vida, mas Ele usou pessoas para que essa vida viesse até nós. Certo ou errado? Pessoas gastaram oração para que isso acontecesse. Gastaram esforço para estudar a palavra que um dia você ouviu e tocou você. Gastaram até mesmo sua vida física para trazer algumas Bíblias para o Brasil. Deixaram sua casa, seus familiares, muitas coisas para trás, para que o Evangelho chegasse aonde nós estamos hoje. A pergunta é: o que nós estamos fazendo com isso? O que você está disposto a entregar para que outros ouçam a verdade? Seguir Jesus é simples, mas é complicado. É simples, mas exige tudo. Que a palavra do Senhor, ela possa ser como uma espada realmente que divide a sua alma do Espírito. E que todas as suas emoções, elas estejam sujeitas ao governo do Espírito de Deus sobre você.
que nenhuma emoção possa sobressair o que o Espírito está falando para você, porque o Espírito certamente irá te confrontar, e esse confronto é bom, é para que você avance, que você não pare nos confrontos de Deus, porque Deus açoita aqueles a quem ama, diz a palavra. E Jesus aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, diz a palavra. Sabe como é que se aprende obediência? Sendo atribulado, provado todo dia, testado todo dia. E deixa eu te perguntar, quando essa prova passa, você fica mais fraco ou mais forte? Quer ser forte? Se prepare para a batalha. Se prepare para os desafios. Olhe para essa pessoa que está do teu lado aí e ame ela. Dê a sua vida por ela. Às vezes é difícil, né? Às vezes dá vontade de tirar a vida dela. Mas não é para isso que o Senhor chamou a gente, não. Porque Ele poderia ter tirado nossa vida fácil. Tudo que Ele fez foi por amor, irmãos. Se somos seus discípulos, vamos amar também. Amém? Vamos ficar de pé?